fim dessa EBF, essa Escola Bíblica de Férias, dizemos que eu tenho uma coisa no meu coração muito forte de entender que nos mais diferentes contextos a igreja desenvolve a sua missão. E eu disse para alguns irmãos que estavam conosco aqui nesses dias de EBF, meu sonho, meu desejo era a gente encerrar essa semana de EBF com toda a decoração aqui, para a igreja ver, se motivar, mas aí não ia ficar legal a ceia com o tema do Mário aqui, essa coisa toda, né? No próximo ano a gente vai organizar para deixar a ceia para o domingo posterior e para encerrarmos juntos esse sentimento de importância que há no ministério com as crianças e que é uma tradição histórica dessa igreja. É para não dizer que é uma tradição histórica da igreja reformada, o trabalho com o catequismo, com o ensino bíblico e doutrinário das crianças. Quem teve a oportunidade de acompanhar as professoras, nós não fomos lá, meus irmãos, para as salinhas, nós não fizemos toda a programação para enrolar as crianças, só para dizer que fez, ou para elas brincarem, teve os brinquedos com toda certeza, porque é o seu momento, mas elas foram ensinadas na palavra, elas foram apresentadas ao grande amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, elas foram ensinadas e motivadas a amar a Jesus, e isso tem que encher o coração da igreja de muito ânimo, porque elas são a igreja do amanhã, elas são a igreja do futuro. Meus irmãos, voltando aqui para a nossa temática e da nossa Santa Ceia do Senhor, esse mês nós vamos chegando ao 7º encontro de Jesus, são diversos e é óbvio que no decorrer do ano de 2024 não será possível trabalharmos todos os encontros que Jesus teve com seus discípulos, mas alguns nós queremos aqui abordar, principalmente os que falam da necessidade, da importância da comunhão da igreja, que é o nosso tema central da Santa Ceia. A mesa do Senhor, meus irmãos, é um privilégio, é uma dádiva que o Senhor nos dá para a comunhão, para estarmos juntos. É por isso, e alguém certa vez me perguntou isso no seminário, Gabriel, quando você for ministrar a ceia para um enfermo, você vai sozinho? Eu falei, nunca, jamais irei sozinho. Pode ser no hospital, pode ser na circunstância que for, sempre levo um mais outro irmão, porque ceia é comunhão, ceia não é um amuleto mágico. Olha, você vai tomar a ceia aí, pronto, não importa quantas pessoas tem. Ceia é partilha, ceia é gente. Tem que ter essa figura, tem que ter esta essência que está guardada na primícia da igreja neotestamentária, da igreja primitiva. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo de número 19, nos versos de 1 até o verso de número 10. Lucas, capítulo de número 19, e vamos ler com atenção os versos de 1 até o verso de número 10. Quando você encontrar esse texto, fique de pé em reverência à palavra de Deus para juntos lermos essa porção da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 19, versos de 1 até o verso de número 10. Amém? Acompanhe comigo na sua Bíblia com atenção. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E então Jesus lhe disse: hoje, nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar
o perdido. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos, sabedores que somos das nossas limitações, da nossa natureza pecaminosa, e que somos também, Senhor, de que Teu Santo Espírito, no meio de nós, nos ministra aos corações, para que aprendamos com sabedoria tudo aquilo que tem, Senhor, a trazer à Tua igreja, a Teus filhos. Que como trouxeste a mim, Senhor, a Tua palavra, Tu também, Senhor, comunicar a toda a Tua igreja a beleza da Tua mensagem. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Já vimos alguns diferentes encontros com Jesus e hoje vamos falar de um encontro salvador, um encontro de salvação. E a gente tem a tendência, antes de começarmos a identificarmos alguns pontos importantes, no mundo contemporâneo, de cultuar o mérito, de cultuar a conquista, e no meio reformado muitas pessoas se surpreendem quando, analisando com profundidade, com atenção, o que a palavra de Deus nos ensina a respeito da salvação e nos anula dessa obra completamente. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender essa nossa não participação na obra da salvação. Porque, como disse certa vez um teólogo, se tivéssemos como ajudar a Deus, certamente o atrapalharíamos. E essa é a grande verdade que nos ergue a entendermos que a salvação é pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. É o que Paulo adverte aos Efésios, logo no início da sua carta, da sua epístola, no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, precisamente os versos de 8 a 10, quando fala que éramos filhos perdidos, filhos da ira. E então, mortos em nossos delitos e pecados, Ele veio e nos salvou com a sua graça, nos dando o seu Filho. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Eu não sei você, mas eu particularmente, desde a minha conversão, me sinto muito seguro nesta doutrina, ao pensar que esse Deus, que não falha, que não erra e que tem todo o poder, me salvou. E das suas mãos não posso ser eu arrebatado, mesmo que eu me esforce para isso. Essa certeza é tua e não minha. Eu tenho a respeito da minha salvação. Mas, irmãos, quando a gente olha para a obra da salvação, que no meio reformado ela é tida monergista, isto é, com uma concorrência una e exclusiva da Trindade e nenhuma participação do homem, nós somos confrontados com realidades que também muitas vezes criam em nós um sentimento de que não há nada mais a se fazer na vida cristã, de que você não precisa, como Paulo recomenda aos Filipenses, no capítulo 13, 4, desenvolver a salvação, gerar frutos como um salvo. E nesse episódio interessantíssimo, um dos mais lidos e lembrados dos evangelhos, Jesus, passeando ali, já no meio do seu ministério, retornando a Jerusalém, ele entra numa das cidades mais conhecidas do mundo antigo, depois de Jerusalém, com toda certeza, a de maior proeminência no mundo judaico, que era Jericó. Você que não sabe, Jericó era uma cidade de verão, era uma cidade de bom clima, bem arborizada, era uma cidade que era tida em alta conta para a residência de verão, de inverno dos sacerdotes, de gente rica, de gente importante. E ali, Jesus não vai para visitar a estes. Como a grande marca do seu ministério já nos testifica, ele vai caminhando no meio do povo, nas ruas empoeiradas, e encontra-se aqui, depois de um também memorável encontro que teve com o cego Bartimeu, está no capítulo anterior, nos versos de 35 a 43, também um encontro maravilhoso. Fazendo um parênteses aqui, essa pergunta mexe comigo quando Jesus olha para ele, sendo ele cego, e ele gritando, né? Você lembra desse episódio? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o povo o repreendia, para de gritar, rapaz. Incomodando o mestre, ele gritava mais alto.
Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí Jesus o atende e, indo ao seu encontro, o pergunta: o que queres que eu te faça? Já pregamos aqui na igreja sobre esse texto, não vou me alongar nisso, mas é fascinante a maneira como Jesus, já sabendo das respostas que colheria das pessoas com as quais ele teve encontros poderosos, ele ainda assim queria ouvir da pessoa a expressão, a sinceridade daquilo que ele viria a lhe pedir. E aqui algo diferente acontece, e eu já começo dizendo para você que Jesus, ele não privilegiou no seu ministério, como pensam alguns, sobretudo os que fazem uma análise descontextualizada da Bíblia, que Jesus teve um encontro apenas com gente pobre. Ah não, Jesus é o Senhor dos pobres. Ele caminhou com muita gente simples, muita gente humilde, muita gente doente, muita gente enferma, com mendigos, com pessoas possuídas de espíritos malignos, com pessoas renegadas da sociedade, isso é um fato. Mas aqui ele se encontra com Zaqueu, que era um funcionário público, um cara de posses, um cara de status na sociedade. Ele se encontra com Bartimeu momentos antes, um cego andrajoso, malquisto pela sociedade, que andava com uma capa, que era uma autorização do Império Romano para ele pedir esmolas, um homem que não tinha nada na vida, e parte no próximo encontro para se deparar com um homem defraudador, um corrupto. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, tendo em vista o descaminho e a degeneração da nossa política e dos governos, não apenas no Brasil como no mundo afora. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande de identificar esse tipo, essa espécie de transgressão. O crime do colarinho branco, a corrupção, o crime que não deixa vestígios. Não é um crime mais popularmente conhecido, o homicídio. Não é aquele que deixa rastros patrimoniais, como roubo, furto, ou estelionato, o crime do engano, ou outros crimes mais que pudéssemos lembrar aqui uma noite inteira. É o crime silencioso, é o crime do desvio, da fraude, da nota fria, do caixa 2, da apropriação indevida de recursos. E esse é Zaqueu. Mas ele não era só um publicano, um coordenador de cobrança de impostos, ele era o maioral dos publicanos. Você pensa que um publicano já tinha uma má fama, uma péssima fama nos tempos de Jesus? Esse aqui era o capitão, o líder máximo deles, o representante de toda uma classe degenerada. Está aqui, Zaqueu. E ele vai ao encontro, ou é encontrado, melhor dizendo, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Certamente a fama de Jesus já havia chegado aos ouvidos de Zaqueu. Por alguma razão, e é aí que eu quero chegar com você para refletirmos sobre 3 coisas nessa noite. Por alguma razão, ele poderia já, estando numa vida estável que tinha, com toda certeza, embora sendo malquisto pelos seus irmãos judeus, ele tinha status perante os romanos que dominavam aquela região naquela época, tinha condições de sobrevivência, de luxos, mas algo falou ao seu coração que o fez pensar: eu preciso encontrar esse homem. Olha, Zaqueu, já ouviu falar de Jesus caminhando pelas ruas, curando gente? Temos visto que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele não era o único publicano. Com certeza outros ouviram também estas notícias. Mas uma obra feita naquele coração, isso não me permite descrer da doutrina da eleição, tendo sido ele alvo de uma obra para o desescamamento das suas vistas. Ele enxerga algo importante a ser feito quando recebe essa notícia. O verso 1 diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. A sua fama o acompanhava à frente. A gente vê isso em diversos exemplos no Novo Testamento. E ele continua dizendo: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia,
por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Meus irmãos, aqui a gente não vai falar nessa noite, nesse encontro de salvação que foi evidenciado nesse encontro de Cristo com Zaqueu. Nós não vamos falar o que Zaqueu fez para ser salvo. Ele não fez nada. Cristo foi ao encontro dele e Cristo abriu os seus olhos para que enxergasse que aquele dia ia ser o dia da transformação da sua vida. E a primeira coisa que nós enxergamos aqui são evidências dessa salvação. Não causas ou consequências, mas evidências. O que ficou evidenciado nesse encontro salvador? E em primeiro lugar, nós vemos que a salvação é evidenciada pelo interesse em conhecer Jesus. Veja só, o interesse não te salva, o interesse comprova que você é um salvo. Vamos ler o versículo de número 2 a 4? Eis que um homem chamado Zaqueu, vamos ler? Maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, existem barreiras aqui, meus irmãos, que precisaram ser quebradas para evidenciar esse interesse. Em primeiro lugar, você observa, meus irmãos, que ele era um homem de classe, rico e de posses. Um homem com um status social diferenciado. Ele não era o Bartimeu, que era um miserável, um dependente da ajuda alheia, por ser cego e por ser também pobre. Circunstâncias, um homem que certamente tinha toda uma estrutura ao seu redor. E aí, essa é a primeira barreira que ele tem que superar, evidenciar esse encontro salvador. Quantas vezes as riquezas, quantas vezes as nossas condições sociais, nossa popularidade, a maneira como somos vistos no meio em que nós frequentamos, têm sido verdadeiros empecilhos para evidenciarmos esse interesse em estar com Jesus. E ele deixa para trás a riqueza, ele deixa para trás a condição social, ele deixa para trás o seu status. Mas não só isso, diz também aqui que era uma barreira física, por ser de pequena estatura. Procurava ver quem era Jesus, mas não por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Certamente fosse ele, Zaqueu, um jogador de basquete da NBA, veria a Jesus facilmente, com muita clareza. Mas Jesus usa as coisas confusas desse mundo para nos trazer, então, a revelação de que a obra é dele. Esse homem ele era totalmente num estereótipo que pudéssemos traçar, um descartável, alguém que não teria condições de atravessar. Primeiro a gente já pensaria, não, ele é rico demais, ele não vai conseguir abnegar-se para ir até Jesus. Ele deve ter coisa mais importante para fazer. Ou então, sendo ele de pequena estatura, por que ele ainda vai se esforçar? Ele não vai conseguir, não tem jeito. Ele dá um jeito, sobe na árvore, como essa criança da foto. E a terceira coisa, e que comprova essa evidência do interesse, é exatamente um detalhezinho aqui que, por vezes, pode passar desapercebido na tua leitura, quando no verso 5 é dito, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E no verso 6 é dito, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Nós observamos, meus irmãos, e no verso 4 também, quando é dito, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Essa palavrinha aqui, correndo, ela é fundamental para entendermos uma coisa muito interessante do mundo antigo. Quem era, falando de EBF aqui de novo, quem é muito afeito ao cuidado com crianças, sabe o que eu estou dizendo. A criança, quando ela mal aprende a andar, já quer correr. Ontem, terminando aqui com os nossos irmãos da IBF,
alguns detalhes aqui para o último dia, o encerramento foi hoje. Eu fui dando os primeiros passinhos com a Melissa. Mas é impressionante, ela já queria correr. Ela não sabe nem andar, mas já quer correr. Correr no mundo antigo, esse negócio de correr na rua, era uma coisa degradante para um adulto, para alguém já de idade. Eram as crianças que eram tidas correndo, brincando. Inclusive, no mundo antigo era até recriminado o sorriso. As pessoas eram muito sisudas, fechadas, porque se tinha um pensamento equivocado de que se alegrar era uma coisa pueril, infantil, ingênua, demonstrava inocência, demonstrava falta de preparo, falta de maturidade. Eu costumo sempre dizer para os irmãos que isso é uma grande falácia. Eu gosto muito e tenho como uma grande marca minha, pessoal, essa amplitude, sorriso, alegria. Isso tem que ser uma marca de todo crente, penso eu. Obviamente, respeitadas as particularidades de cada um em maiores e menores degraus. Mas a alegria é uma marca do crente, isso é inegável. E aqui Zaqueu, ele deixa para lá essas convenções de etiqueta social, evidenciando um interesse que era muito maior, algo que era mais importante, algo que era muito mais relevante para a vida daquele homem do que ser depois falado como seria de qualquer jeito. Foi o que falaram do próprio mestre, dizendo que estava se acomodando na casa de pecadores. A evidência, meus irmãos, do interesse de conhecermos a Jesus nos força a quebrar barreiras para termos com Ele verdadeira comunhão, de correr, de ir ao seu encontro, de nos alegrar, de superarmos barreiras físicas. Quanta gente que faz esforços na sua vida para frequentar um culto na igreja, e tem gente sã, jovem, pode cair 2 gotas do céu que fala: hoje eu não vou para a igreja, está chovendo muito, mas o sol está quente. E a gente vê pessoas com muletas, gente de cadeira de rodas, gente idosa, gente com dificuldade, mas com coração transbordante de interesse em conhecer a Jesus. Mas pastor, já conheça Jesus, conheça mais, porque a vida eterna é esta, diz ele na oração sacerdotal em João 17, que conheçam a ti e ao teu filho, a quem enviaste. Salvação é conhecer Jesus. O que você vai fazer na eternidade? Alguém perguntou certa vez: pastor, é muito tempo. Aliás, não há tempo mais, não haverá mais tempo. Por toda a eternidade estaremos fazendo o que no céu? Eu pergunto a você, nessa noite, o que? Conhecendo a Ele. Mas pastor, então dentro de alguns séculos já terei esgotado todo esse conhecimento. Meu irmão, em verdade eu te digo, parafraseando o mestre, que nem toda a eternidade será suficiente para que tu conheças completamente o Senhor, pois o conhecimento de Deus é insondável. Como diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. São inescrutáveis os seus juízos, ninguém lhe deu conselho, ninguém lhe ensinou. Que maravilha será a eternidade toda estarmos diante dele para conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo mais, e mais, e mais. E nunca vai nos satisfazer por completo, porque sempre tem mais do Senhor para conhecermos. Sempre tem mais do Senhor para nos alegrarmos, para nos maravilharmos. Barreira social vencida, barreira física derrotada, barreira da visão dos outros a seu respeito. Olha lá Zaqueu correndo, um bobo, um ingênuo, superada, porque tem algo mais importante. Eu já falei isso aqui na igreja outra vez. Tinha um jovenzinho que acompanhava há um tempo atrás e que ele dizia assim para mim: pastor, eu gosto muito de estar na igreja, de servir ao Senhor, de viver o Evangelho, mas tem uma coisa que eu quero confessar que é um problema para mim,
que é, meu irmão? Pois não, diga. Vamos aqui aconselhá-lo a vencer esse problema. E ele dizia: eu não gosto de levar minha Bíblia na rua. Ué, mas como assim? Sua Bíblia é muito pesada? É de Genebra? Compre uma para trazer só para a igreja, uma mais levinha. Não, pastor. O que é então? Está manchando? Quando bota debaixo do sovaco, aí fica manchada a tua Bíblia. Não é isso, pastor. Está brincando, pastor? Ele falou para mim. Meu problema é que os outros vão ver que eu estou levando Bíblia e eu me sinto envergonhado. Se Zaqueu tivesse esse problema, esse trecho de 10 versículos não constaria no Evangelho de Lucas e também na Palavra de Deus. Correndo no meio dos outros, subindo em árvores, como uma criança. Mas verdadeiramente, de tais é o reino dos céus. Com esse exemplo, nós somos concitados e desafiados, meus irmãos e minhas irmãs, a nos comportarmos, muitas vezes, como crianças, demonstrando com isso nosso interesse em conhecer a Jesus. Tem uma frase que nós separamos para isso, e que nos diz, Charles Spurgeon: quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem no inferno pode impedir que venham. Nem barreira social, nem barreira física, nem barreira psicológica ou de autoafirmação. Eu sou um adulto, não vou correr, vou sim. Nada pode impedir um eleito de chegar à graça do Senhor. Ele chama, o chamado dele é irresistível. Ele chama e os eleitos vêm. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu as chamo, elas ouvem a minha voz e me seguem. E Zaqueu atravessa a multidão, sobe em árvore, corre que nem criança, passa vergonha para conhecer a Jesus, porque isso é o que importa. Segunda evidência, a salvação é evidenciada, meus irmãos, também na disposição em quê? Eu acho que essa ideia fez mal para o meu ouvido. Vamos ver lá agora. A salvação é evidenciada na disposição em quê? Melhorou. Olha só. Versos 5 e 6 diz o que para a gente? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Primeira coisa que a gente já reflete aqui, de cara: Zaqueu em algum momento ofereceu sua casa? Sim ou não? Opa, deu uma rateada agora. Sim ou não? Ele ofereceu: Senhor, vamos lá em casa. Sim ou não? Não. Jesus, isso nos mostra mais uma barreira sendo quebrada. Jesus não tem etiqueta nenhuma, não está interessado com isso. Zaqueu, veja lá com a sua esposa. Imagina a esposa de Zaqueu. E eu se chego com uma visita em casa sem avisar minha mulher. Rapaz, é uma semana, né, de toda uma estrutura aí para ser perdoado. Porque a gente já sabe como é que são as nossas esposas, né? Os homens aí, os maridos. Tem que avisar, tem que preparar. Mas amor, não vai reparar na sujeira que está no quadro a 2 metros de altura. Não, mas tem que ter esse cuidado. Mas Jesus não está interessado com isso, gente. Jesus tem um encontro, estava na agenda de Cristo, encontrar aquele homem, salvá-lo naquela tarde ou naquela manhã, seja lá que horário fosse, desse episódio. Eu vou esperar ele me convidar. Jesus, ele nos surpreende, porque o seu objetivo é fazer a vontade do Pai. A sua comida e a sua bebida é obedecer e fazer a obra do seu Pai. Mas tem muita gente, na sua vivência cristã, enganando-se, iludindo-se ao pensar que tem coisas mais importantes e mais prioritárias do que recebermos a Cristo com alegria. Aquele convite surpreendente dele é o seguinte: Zaqueu, desce depressa. Imagina essa cena. Primeira coisa, está Zaqueu, como a gente viu no primeiro ponto, interessado em conhecer Jesus, ouviu
a seu respeito, sai correndo na multidão, sobe em árvore, toda essa coisa. E aí está procurando, cadê Jesus? E aí, Zaqueu, desce daí que eu vou lá na tua casa. Desce daí que eu vou lá na tua casa. Eu quero comer contigo. E aí, ele desce a toda pressa. Essa expressão é muito importante. A toda pressa. Primeira coisa. Segundo, com alegria. A gente precisa entender, meus irmãos, que o chamado de Cristo para as nossas vidas, ele tem uma marca da urgência. E ele requer de nós a satisfação em cumprir o que ele tem colocado diante de você e de mim. Pastor, eu estou com uns planos aí, eu ouço muito isso. Estou com uns planos aí, no ano que vem, eu vou me esmerar para aprender teologia. Se Jesus voltar mês que vem, está por água abaixo o seu plano, meu irmão? Não, pastor, porque eu estou só esperando me estabilizar. Porque aí eu vou dar um jeitinho de contribuir na igreja. Eu vou dar um jeitinho de ofertar para missões. Eu estou só esperando resolver aqui uma pendência no meu relacionamento. Aí eu vou me entregar de corpo e alma na obra do Senhor. Mas como fez o mestre Zaqueu, ele diz para você, meu irmão, ele diz para você, minha irmã, membro ou não desta igreja, desce depressa, porque eu quero ir na tua casa. E qual vai ser a tua resposta? Zaqueu não foi salvo por abrir as portas da sua casa. Tem muita gente, eu quero aproveitar e fazer um parêntese importantíssimo, para você que pensa que existe um texto em Apocalipse, quando o anjo fala às igrejas, que remete à decisão pessoal, como se ela fosse fundamental para você ser salvo. Eis que estou à tua porta e bato. E eu pergunto a você, por acaso, em alguma noite dessas qualquer, com céu estrelado ou não, você na noite aleatoriamente falou, vou lá abrir minha porta, pode ser que tenha alguém. Você já fez isso, sim ou não? Sim ou não? Alguém já fez? Levanta a mão. Vou ver. A porta está lá. Quem sabe tem alguém, né? Quem é o protagonista disso aí? Eis que estou à tua porta e bato. É quem bate na porta. É ele que vai lá na porta e bate. Você só está abrindo, você está atendendo um impulso. Continua-se convicta a doutrina da eleição incondicional. É ele que vai à tua porta. Foi ele que foi até Zaqueu e disse, eu vou lá na tua casa. A disposição dele, meus irmãos, não é causa da sua salvação, é consequência, é evidência de que ele é um salvo, porque já no seu coração bateu a porta o mestre, e a essa batida, a esse convite, não há resistência, não há nenhum tipo de rejeição, não é possível rejeitar o chamado, o convite dócil e convincente que ele nos faz. Irresistível graça que nos salva. E olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Aqui eu estou falando para salvos. A tua disposição em servir tem que ser urgente. Não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem, não deixe melhorar as contas, não deixa melhorar a vida. Vem hoje, serve agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Buscar o Senhor enquanto pode achar, invocar-o enquanto Ele está perto. Quando a trombeta final tocar, é o anúncio do fim. E aí Cristo não virá mais para salvar, Cristo não virá mais para remir, Cristo não virá mais para purificar, Ele virá para julgar o mundo. E esse anúncio está presente em todo tipo de evangelização que deve ser feita de maneira séria. Eu não posso dizer Jesus te ama, Deus quer te salvar, e se Ele quiser Ele vai te salvar mesmo, mas antes disso eu preciso te apontar para uma coisa urgente.
o seu juízo que se aproxima. Por isso, desce depressa. Atende o chamado. Segunda coisa, com alegria. Quantas vezes, meus irmãos, acabei de falar aqui, alguns minutos atrás, de um desgastante trabalho, mas importante, que essa igreja faz há 43 anos. Aliás, mais de 43. Antes mesmo de ser organizada a igreja, a IBF já existia aqui. Eu colhi relatos de irmãos mais velhos dessa igreja e que dão conta que o reverendo Severino Lira, que foi o pastor plantador desse trabalho, Presbítero Santos, ia com uma Kombi, naquela época, nos idos dos anos 70, para a Avenida 2 de Junho, onde nós temos um ponto de pregação hoje, buscar crianças para trazer para a igreja, que antes era lá onde era o Cartório Bezerra Falcão, na rodovia BR-316, depois veio para cá, após uma doação, uma compra efetuada pelo próprio Severino Lira, do Curtume Maguari, aproveitando essa onda, né, de cultura da nossa cidade, para a EBF. Essas crianças eram buscadas lá para isso, para essa finalidade. Muitas delas se tornaram membros dessa igreja. E eu dou um exemplo para vocês, a irmã Joana. Foi muitas vezes de carona nessa Kombi e recebeu a Cristo. E hoje está aqui servindo ao Senhor, nesta igreja e em outras também. Mas, meus irmãos, esse cansaço, ele tende a nos trazer fadiga, ele tende a nos fazer desgostosos da obra do Senhor, tende a nos transformar em automáticos daquilo que estamos fazendo, não encontrando mais satisfação, não encontrando mais alegria. E o chamado é urgente, mas também tem que nos fazer felizes, tem que nos fazer satisfeitos, tem que nos trazer um senso de recompensa que só tem aqueles que entregam as suas vidas por amor do Evangelho e fazem de maneira desmedida tudo que está às suas mãos para ser feito. Não tem hora, não tem lugar, não tem cansaço que impeça de estar aqui com alegria. Olha, para quem pensou que ia descansar, semana que vem tem ação social. É cansaço de novo, mas olha, alegria. Temos que ter ânimo, temos que ter gozo no nosso coração de fazermos a obra do Senhor, porque, meus irmãos, isso não é nada, isso não, nem se compara, meus irmãos, ao tamanho da maravilhosa obra que Ele fez por ti e por mim. O mais difícil Ele fez, o seu sangue foi derramado na cruz, a sua vida foi ali serrada naquele madeiro, não merecendo Ele tamanha humilhação, suportou a ignomínia, suportou o peso da ira de Deus, o abandono da cruz, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Para que eu e você fôssemos feitos membros da família de Deus. E você quer ficar desanimado? E você quer ficar desgostoso? Zaqueu, desce depressa e vai com alegria, vai cantando, vai louvando, vai se alegrando, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Terceira e última evidência. Antes, uma frase que eu separei, olha só, João Calvino: Deus jamais encontrará em nós algo digno do seu amor, senão que Ele nos ama porque é bondoso e misericordioso. A disposição em receber Jesus de Zaqueu não foi algo que o tornou digno de ser salvo. Foi justamente uma evidência de que Cristo já tinha começado a transformá-lo de dentro para fora. Terceira e última evidência. A salvação, ela também é evidenciada pela verdadeira conversão. Versos 8 e 9, leia comigo. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho
de Abraão. A mudança, a renovação, ela leva tempo. Essa borracha, ela vai ter que ser utilizada algumas vezes. Muitas vezes eu vejo gente impiedosa no meio das nossas igrejas, não tendo o mínimo de sensibilidade para alguém que começa na fé. Ó, tá vendo? Diz que é crente, diz que quer ser membro da nossa igreja aqui, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não pense você que eu estou falando de coisas terríveis, abomináveis. Resistência, insubmissão, infidelidade, às vezes com a esposa, às vezes no dízimo, coração duro, ausência ou falta de perdão, coisas que são corriqueiramente associadas à vida de cada um de vocês, a começar por mim. E é por isso que não há um único dia que possamos dizer: Senhor, hoje eu estou bem, hoje eu vou brilhar, hoje eu vou ser o que Tu queres que eu seja. Mas o nosso aproximar dEle deve ser em humildade para dizer: Senhor, se eu pudesse ser um pouquinho melhor que ontem, eu vou Te agradecer muito. Mata o meu eu e sejas Tu que reine no meu coração. Para que eu diga como Paulo disse também: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é um processo. Você não vai pensar comigo aqui que Zaqueu naquele dia, ele pronto, já mudou tudo, já pediu demissão do cargo dele de publicano, de maioral, aqui minha carta de exoneração, não quero mais, vou viver da obra do Senhor. Não é assim. Não é assim que funciona. É um processo. Mas ele tem que começar. Você não pode pensar, meus irmãos, como muitas falsas igrejas têm advogado e defendido. Um evangelho que não pressupõe mudança, um evangelho que não pressupõe renúncia, um evangelho que não pressupõe morte para a sua velha criatura, para os seus desejos. Você pode fazer tudo, importa ser feliz, importa ter prazer na vida. E isso é uma mensagem que está alardeada em outdoors, iluminados no caminho largo para o inferno. Propagandas piscantes e atraentes dizendo: seja você mesmo, a tua personalidade não precisa mudar. Tem uma música antiga da MPB que dizia: não precisa mudar, eu vou me adaptar ao seu jeito. Mas Cristo diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, pastor, é porque eu sou muito introvertido. Seja menos, se Cristo está te pedindo que você seja. Ah, pastor, porque eu não consigo me conter, eu já chego logo chegando, eu sou assim. Mas você não é Gabriela, você é um servo de Deus, é uma serva do Senhor. Seja o que Ele pede que você seja. Mas pastor, como é que eu vou ouvir a voz do Senhor? Leia a palavra, medite nela com constância, e o Espírito de Deus estará falando ao teu coração as verdades que Ele quer imprimir no teu coração, na tua mente, na tua vida. Não é revelação, não é sonho, não são coisas mirabolantes. É a simplicidade de um chamado para mudar. É a verdadeira conversão. Não tem salvação sem mudança. Sabe por quê? Não é porque você muda para ser salvo, é porque todo salvo muda. Se era raposa, agora é ovelha. É uma nova criatura. Você não atende mais agora os desejos do teu eu. Você não vive agora para satisfazer a tua carne, mas para agradar o Espírito que habita em ti. O próprio Deus trabalhando no teu coração para mudar o teu interior e te fazer mais parecido com Ele, menos parecido contigo mesmo. Zaqueu chega aqui e evidencia que já era um salvo desde o princípio desse encontro, quando ele olha para as suas fraudes. E a primeira coisa que não está explícita, mas está implícita nesse texto, é o autoexame. Isso é um exercício, meus irmãos, que não é de uma vez só. Pronto, uma vez eu me autoexaminei,
como Zaqueu fez aqui. Não, isso é diário, isso é repetitivo, é contínuo, é um exercício, é uma disciplina que você tem que ter na tua vida. Senhor, onde que eu tenho pecado? Como o Davi faz no Salmo 51, revela meus pecados ocultos, aquilo que eu tenho feito que eu nem estou vendo que estou errando, mas estou. Me mostra, Senhor, faz alguém me falar, mostra para mim, ao meu redor, no meu dia a dia, para que eu perceba onde eu tenho que melhorar. Mas até quando, pastor? Até sempre, até Ele te buscar. E até o dia do Senhor, quando finalmente, ressurretos com Ele, seremos glorificados sem nenhuma sorte de pecado em nossa nova natureza. Até lá, diariamente temos que fazer um autoexame. Zaqueu olha para todas aquelas listas frias, gente que ele prejudicou, para ficar rico, a custa alheia, para se locupletar de pessoas que pagavam seus impostos além do que deveriam. Tinha uma lei no Levítico falando sobre cobranças indevidas. É fascinante, e um asterisco aqui, é fascinante ver como Deus, no seu regime teocrático, ali em Israel, falou de cada detalhe. Ah, pastor, uma novidade a Constituição brasileira, a legislação, tem muitos detalhes. Quando você olha lá no Levítico, Deus fala de direito de propriedade, Deus fala de direito do trabalho, Deus fala de direito criminal, e Ele fala também de casamento, fala de direito civil, fala de sucessão, fala de herança, Ele fala de direito ambiental. Tinha que dar um sossego de vez em quando para a terra, o ano do jubileu. A gente viu isso aqui alguns meses atrás na nossa escola bíblica dominical. Tem tudo lá. E uma dessas leis, chamadas leis casuísticas, do dia a dia, ela apontava para restituição. E tinham vários degraus. Restituir a metade para tal nível de fraude, de cobrança. Cobrou indevido, tem que pagar o que você cobrou indevidamente, mais a metade. Depois, se fosse um pouquinho maior, tinha que pagar o dobro. Depois, se fosse um pouquinho maior, pagar o triplo. Mas aí Zaqueu, ele não está interessado no procedimento para ser alguém diferente. Ele bota logo no patamar máximo. Quer saber? Eu vou ficar investigando aqui. Para todos, até o que eu cobrei só um pouquinho a mais, vou restituir 4 vezes mais. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso é muito fascinante. Quando o Senhor está governando nossos corações, somos salvos, a grande evidência disso, como verdadeira conversão, é fazermos a sua lei no máximo, no maior patamar. É por isso que ele olha para os seus discípulos e diz: em verdade eu vos digo, que de modo nenhum serão salvos vocês, os que tiverem o mesmo pensamento dos escribas e fariseus. A lei dele é diferente. A lei dele não é só matar, é também olhar. Não é só adulterar, é ter pensamento impuro. A lei dele não é só se irar com seu irmão. É o desacordo, é a contingência. A lei dele não é só mentir, pensar no falso testemunho, de maneira a desonrar o nome do Senhor. Ele nos apresenta um padrão de vida moral, ético, que é diferente, que é de alguém que não pertence a essa cidadania terrena, mas que é um cidadão dos céus. Um convertido, alguém que olha e pensa e reflete se a sua vida, se as suas atitudes têm agradado ao Senhor. A salvação, meus irmãos, não pode ser pensada por nós de maneira distinta. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Reparação. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo hoje 4 vezes mais. Eu já ouvi, lamentavelmente, gente que se diz crente, que está com o nome no Serasa, e até aí não tem problema, tá? Mas não está preocupado. Aí está o problema.
Não, pastor, isso aí é o seguinte, isso aí é quando eu não era cristão. Isso aí, comprando a torta e direito aí, estou sendo cobrado, mas deixa para lá, é daqui para frente. Negativo. Volte e corrija-se. Quando ele disse o que ele ia fazer para reparar quem ele tinha defraudado, quem ele tinha prejudicado, é aí que Jesus diz para ele, no verso 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Uma frase que colocamos aqui para refletirmos também nisso, é de Benjamin Warfield, grande pregador. Dizia: o cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida. A evidência, meus irmãos, de um encontro salvador, ela, em terceiro lugar, é evidenciada pela conversão, pela mudança. Se você mentir, você vive agora debaixo da égide, do comando da verdade. Se você antes era uma pessoa fofoqueira, agora você é contida, você é uma pessoa sóbria. Se você antes era infiel, agora você retira 10% até de R$1 que você recebe. Se você antes era uma pessoa indisponível, agora você está sempre à disposição. Você muda, você é transformado, você é totalmente motivado a ser alguém diferente, a se parecer com o teu mestre, imitando nos traços do seu caráter e da sua conduta uma nova vida. Não há salvação sem mudança. E a gente quer encerrar, meus irmãos, pensando nesse encontro com Jesus. Pode passar. Um encontro salvador que é testemunhado a grande missão de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos para encerrarmos o verso de número 10. Porque mas dá para ser melhor. Agora vai ser. Vamos lá? Porque ele não veio buscar e salvar o perfeito. Também não veio buscar e salvar o esforçado. Também não veio buscar e salvar o santo. O remédio para quem está doente. Ele veio buscar e salvar o perdido. Aquele que nós, antes de ele dizer para você e para mim, desce dessa árvore, vou lá na tua casa. Nós éramos Zaqueus. Nós éramos estes homens perdidos, desesperados, confrontados com uma vida de pecado, até ele vir ao nosso encontro, graças a Deus por isso, e nos tirar daquela circunstância, nos encorajando a mudar e mudar de verdade. Que esse encontro salvador, meus irmãos, seja para todos nós, seja para cada um de nós, uma evidência dessas três realidades que vimos, do interesse em conhecer Jesus. Suba em árvore, corra pela rua, seja confundido com uma criança, não importa, tem interesse em conhecer o teu Senhor sempre mais e mais. Da mesma forma, deixe a sua vida disposta para fazer a sua obra. Não diga não dá, não diga amanhã, não diga vou pensar, não diga vou deixar para depois. Quando ele disser desce, desce depressa, mas desce com alegria. E finalmente, mude, deixa ele te mudar. Permita que no teu dia a dia, no teu cotidiano, meu irmão, minha irmã, você seja um profissional diferente, você seja um marido melhor, você seja um filho melhor, você seja um oficial da igreja melhor, você seja um membro de uma sociedade interna da igreja melhor, você seja um cristão digno, que mostre a luz do evangelho no mundo com honra, com dignidade, com responsabilidade. Seja uma nova criatura. Mude
de verdade. Comprometa-se com isso. Eu encerro dizendo para você que a grande e maravilhosa notícia que temos da sua parte não é a dificuldade e os espinhos dessa caminhada que com toda certeza eu não poderia deixar de te apresentar. É Ele mesmo que se encarrega de converter o teu coração e te fazer mais parecido com Ele. Está lá em Filipenses 1:8. Pois estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Falando de mudança, falando de renovação, nós queremos nessa hora chamar aqui à frente para partilharmos da mesa do Senhor os nossos presbíteros regentes dessa igreja, que auxiliarão na distribuição dos elementos, nossos irmãos presbítero Manuel Rodrigues de Souza, José Osvaldo de Souza Filho e José de Ribamar Santos. Por favor, tome assento conosco aqui, no lugar da sua predileção, para celebrarmos juntos a mesa do Senhor. Também queremos convidar aqui à frente os oficiais diáconos dessa igreja, os nossos irmãos Marcos Antônio Salles e também João Muniz de Campos e Edson Brenner Alves Baldez, oficiais. E nós queremos dizer a você, poder sentar, irmãos, conforme forem chegando, nós queremos dizer a você que nos visita que esta ceia, esta mesa, não é a mesa da igreja presbiteriana. Seria tamanha audácia dizermos isso. É do Senhor, como na inscrição na frente desta mesa, fazer isto em memória de mim. É um memorial que nos lembra do sacrifício, da sua morte em nosso favor, para nos resgatar das trevas e da morte do pecado e nos trazer para o reino da sua luz. E para isso todos os que são batizados e já professaram publicamente a sua fé em uma igreja genuinamente evangélica, são convidados a tomar assento conosco, a participarem do pão, a participarem do vinho, com consciência do que significa este ato. Se você eventualmente ainda não está devidamente integrado ao corpo de Cristo, o momento se aproximará e você com toda certeza se preparará para muito em breve também tomar parte dos elementos. A palavra de Deus nos diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 30, que ele recebeu do Senhor, que também entregou aos irmãos coríntios, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomando o pão, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado ou comido do pão, tendo ele tomado do cálice, o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nosso trabalho é anunciar. E Ele virá para nos buscar, como cantaremos logo em seguida, enquanto serão distribuídos os elementos. Nós partilharemos, meus irmãos, como sintoma de comunhão. E cremos, como reformados que somos, que Cristo se faz presente no nosso celebrar. A presença de Cristo é real entre nós. O pão continuará sendo pão. O suco da uva continuará sendo suco de uva. Mas o memorial dele é um cumprimento de um sacramento, de uma ordenança que ele legou à sua igreja. Por isso ele não disse: quando vocês puderem, façam isso. Ele diz: fazei. É um imperativo. Fazei isto em memória de mim. Portanto, ele diz da sua instrução, o apóstolo Paulo aos Coríntios: todo aquele que come do pão e bebe do cálice sem discernir o corpo, sem entender o que isso significa, come e bebe juízo para si. Por isso, temos que ter consciência
aqueles que possuem entendimento de como funciona e qual é o significado desse sacrifício de Cristo que anunciamos repetidamente para lembrarmos da sua morte, é os que devem participar desse momento com a consciência e não apenas por empolgação. Por isso, tenha muita atenção com isso. E não deixe nenhum tipo de empecilho te afastar dessa mesa. Ah, pastor, porque eu briguei com a minha irmã. Arrependa-se agora. Deixe seu pecado e assente-se conosco, e tome do pão e beba do cálice. Nós vamos orar nesse momento, consagrando os elementos que serão oferecidos aos irmãos, que não mudarão de forma alguma, mas representarão agora um uso especial, que é para rememorarmos a grande e maravilhosa obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, diante da tua mesa, nós queremos confessar diante do Senhor os